Mamãe, estou com medo. Já aconteceu do seu filho te dizer isso? Se isso aconteceu com você, fica comigo até o final que a gente vai conversar hoje sobre os medos infantis e a melhor forma que os adultos têm de orientar seus filhos. Mas antes, eu sou a Josiane Leite, sou médica pediatra e falo nesse canal sobre maternidade real. Se você se interessa por esse assunto, inscreva-se e encaminha para alguém que vai gostar desse conteúdo. Pois é. É muito comum as crianças referirem um medo de algo novo, diferente. O que me chama muito a atenção é que, apesar de esse sentimento ser algo natural e normal do ser humano, o medo foi o que fizesse com que os humanos conseguissem sobreviver. Porque quem não tem, ele está muito atrelado ao instinto de sobrevivência, a necessidade de segurança, sabe? Toda criança, assim como adulto, todo mundo gosta de segurança. Então, quando algo foge ao que ela já conhece como seguro, ou se ela percebe um risco de algo dar errado, ela sente o medo. Esse sentimento, ele precisa ser racionalizado, ou seja, eu preciso trazer razão àquele sentimento. As crianças não sabem fazer isso corretamente, até pela própria formação estrutural do cérebro delas. Então, até 7 anos de idade, que o cérebro dela está sendo formado, essa racionalização ela é ainda mais difícil. Mas é claro que ele precisa ser treinado. Tem adulto que não sabe racionalizar sobre os sentimentos. Então, a gente precisa ensinar nossos filhos a racionalizar sobre esse sentimento, assim como os outros sentimentos que aparecem, né? Então, qual a melhor forma da gente fazer isso? É ensinar a criança a pensar o que exatamente que está gerando aquele medo. É o escuro? O escuro vai fazer o quê? Então, a gente precisa trazer razão àquela criança. E a gente vai fazendo isso através de perguntas, para tentar entender exatamente o que está gerando aquele medo naquela criança. Eu vejo muito comentários do tipo assim, essa criança é muito medrosa. Ah, seu filho é muito medroso. Ah, doutora, esse menino é tão medroso, é tão diferente do outro. Então, quando a gente se vê diante de uma situação dessa, primeiro que a gente tem que tirar rótulos. Por que eu tenho que tirar rótulos? Porque se você passar a vida inteira para aquela criança dizendo que aquela criança é medrosa, ela assume aquilo, né? O que seria um sentimento inicial de proteção, de prudência, acaba se tornando uma característica para a vida toda. A criança não se sente capaz de racionalizar o sentimento que ela tem, porque ela foi taxada, ela foi rotulada com um sentimento de medroso. Então, como é que ele vai se perceber possível se a vida toda as pessoas que eles mais confiam, os adultos que eles mais confiam, que são os pais, dizem para ele que ele é medroso, né? Às vezes a gente justifica, os pais às vezes acabam justificando o comportamento da criança por uma pressão. Por exemplo, chegou numa situação que tem um cachorro grande, um cachorro diferente, a criança ficou receosa. Aí os pais querem justificar aquela ação socialmente, justificar para os amigos, outros amigos adultos. Ah, é porque ele é medroso. Ele é muito medroso. Vem cá, filho. Então você vai aquilo colocando e alimentando um sentimento que você gostaria que a criança não tivesse. Então, primeira coisa é acolhimento de todos os sentimentos. Então, vamos acolher aquele medo. Então, a primeira coisa que a gente não deve dizer é: não precisa ter medo. Por quê? Se a criança está sentindo aquele medo e ela está generosamente compartilhando o sentimento com você, ou seja, a criança tem confiança em você a ponto de expor um sentimento para você, não é você quem deve julgar, dizer que aquilo não é que ela não merece ter aquele sentimento. Se ela está sentindo, se ela está percebendo aquele sentimento. Então, a primeira coisa é racionalizar, como eu falei, identificar. Medo de quê? Quando você identificar exatamente o medo, você diz: ah, entendi, você está com medo disso. Aí você provoca a criança, pensa junto com a criança numa forma de como superar aquele medo. Digamos, uma situação, tá com medo do cachorro, né? E aí você pensa: ah, porque o cachorro é grande? Ou porque o cachorro latiu para você? E aí depois que você identifica: ah, filho, mas olha, vamos pensar, o dono dele disse que ele é mansinho, que ele é assim só no começo, vamos testar, a mamãe vai com você. Então,
Quando a gente vai com ele, mostra para ele que não aconteceu nada, que aquilo poderia ser superado e oferece para a criança a oportunidade de fazer sozinha. Porque às vezes acontece também dos pais transferirem muito o medo, a confiança da criança para os próprios pais. De que forma? Filho, não precisa ter medo, a mamãe tá aqui. Então, o que é que a criança vai entender? Que se a mãe não estiver, ela precisa ter medo. E não é isso. A gente quer que a criança se fortaleça, se empodere, né? Às vezes os pais dizem assim, doutor, o que é que eu faço para que essa criança tenha coragem, né? E eu sempre digo uma coisa assim, não existe coragem sem medo, concordam? Não existe como eu ser corajosa sem me expor à situação do medo. E uma coisa que a gente tem que deixar muito claro é uma coisa diferente demais, que é coragem da imprudência. Como assim? A imprudência é a criança fazer algo, se expor a um risco, sem previamente pensar nos riscos, né? Ou seja, digamos que ela vai pular de um brinquedo, de uma altura, né? De um balanço muito alto, que ela tem vontade de pular. A criança imprudente, ela vai pular sem nem olhar para trás, sem avaliar se tem espinhos, sem avaliar a altura correta. A criança imprudente, ela não avalia os riscos. E a criança que tem o medo e sabe ter prudência, ou seja, a criança percebeu um risco, teve o medo, racionalizou e pensou, qual é o risco de eu me jogar daqui? Aí a criança vai avaliar o cenário. Então, é muito importante, é uma característica muito boa da criança ter essa percepção. E às vezes os adultos querem justamente tirar essa percepção e deixar as crianças imprudentes. Né? E são fatores, às vezes, individuais. Tem crianças que têm essa característica de primeiro avaliar o cenário antes de se soltar, antes de se expor. E isso é uma coisa ótima, gente. A criança está fazendo uma leitura do cenário. A gente não precisa obrigar essa criança a ser imprudente, com o falso nome de corajoso. Coragem é a outra face do medo. Então, você tem um medo, você sente o medo, você avalia aquela situação, racionaliza e aí sim desperta a coragem, tá? Então, a gente precisa ensinar as crianças a racionalizar sobre os sentimentos dela, inclusive o medo. Então, quando você racionaliza o medo, ensina a criança como realmente ser corajosa. E ser corajosa agora na infância para pequenas coisas, mas também na vida adulta, para não ser aquela pessoa covarde, que se esconde dos problemas, que foge dos problemas, que se protege dos problemas, assim, se trancando, sendo ranzinza, porque tem medo de se expor, tá? Então, essa coragem, ela é importante agora e é importante também para a vida toda, tá? E isso acontece dessa forma, ensinando a sua criança a racionalizar sobre o medo e não permitindo que ela seja rotulada. Ah, ela é medrosa? Se alguém perguntar assim, seu filho é medrosa? Ela tá com medo? Aí você imediatamente, elegantemente, vai corrigir essa pessoa, vai dizer assim, meu filho está avaliando o cenário, já ele vai conhecer os riscos e ver até onde ele pode ir, tá? Porque às vezes a gente trabalha tão bem isso em casa e aí vem uma ação externa, né, dos comentários externos, às vezes, claro, muitas das vezes sem a maldade, né, a pessoa ainda não refletiu sobre o poder das palavras, sobre o poder do rótulo. Então, eu acho assim, a gente que é mãe tem que adquirir novas habilidades, até de como ser elegante ou educada nessas situações, tá? Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu vim pensando sobre isso. É muito comum essa questão do medo e eu sempre encorajo os pais a acolher e a racionalizar e dar ferramentas àquela criança para que ela mesma consiga vencer aquela situação de medo. E aí, me conta, já aconteceu de o seu filho sentir esse medo ou de algumas pessoas tentarem rotular seu filho como medroso? Me conta aqui nos comentários e até o próximo vídeo.